Voltando então para nossos princípios de composição visual, composição plástica, estética, como vocês prefiram. Então a gente começou já na aula passada a falar um pouquinho sobre Gestalt, sobre princípios de composição visual. Vimos que algumas coisas elas têm relação com nossa cognitividade e outras têm relação com a nossa percepção visual e a nossa condição cerebral e biológica. E a gente fez até alguns experimentos, né? Vocês viram que era verdade, que existe esse poder de compensação da nossa mente. E a gente questionou alguns conceitos que hoje são colocados em voga e que, na verdade, eles têm muita importância, mas que o arquiteto precisa enxergar com uma ótica que some a esses conceitos a capacidade de percepção para o homem, porque nós não estamos num projeto para filosofar e ficar escrevendo coisas que poderiam ser. A gente precisa fazer a casa acontecer. A gente não pode ficar dizendo que a casa ideal, ela tem uma série de filosofias e deixar esse assunto aberto. A gente tem que fazer o que faz. Com que? De que maneira? O que é o correto? Qual é o que pode gerar um resultado negativo? Qual é o positivo? Precisamos de técnicas, ou seja, como chegar nesse resultado e como fazer. Então, baseado nisso, eu peguei alguns conteúdos de vários autores. A gente chegou até a discutir a questão aqui onírica, né? Que é a questão que transcende o nosso consciente e a coisa lógica e vai para o subconsciente e eleva alguns fatores que a gente não consegue nem explicar, mas que eles são uma exceção para a maioria das coisas que a gente consegue tornar inteligível a partir de técnicas de composição visual. Existem estudiosos específicos da área visual que estudaram o comportamento humano e sabem o que o ser humano olha, acha agradável e acha desagradável. É muito difícil você querer estabelecer um padrão fixo, exato, do que é bonito. O que é bonito é super relativo, e o que é bonito está muito associado ao conceito do que é bom, porque eu posso achar uma mulher linda, perfeita, maravilhosa, achar a boca dela maravilhosa, os cabelos dela sensuais. Estou olhando para vocês, para poder imaginar o que pode ser dito. Mas eu posso descobrir que essa mulher é uma vagabunda e dizer que ela é horrível. Não é? Não acontece isso. Ou as meninas podem achar um homem lindo, encantador, seja lá o que for, e depois descobre que ele é um safadão, e aí perde todo o tesão por ele, né? Ou ganha mais e se torna mais bonito ainda, né? Então vejam, nossos valores morais, eles influenciam na nossa noção do que é bonito, o que é feio. Então eu não queria que a nossa discussão aqui fosse o que é bonito e o que é feio, porque é relativo pra caramba e está sujeito a vários condicionantes e está principalmente sujeito àquilo que a gente conversou na aula passada, que é a discussão do gosto, né? Eu gosto, você não, o que é bonito para mim, o que é bonito para você, o que é feio. Será que dá para ficar discutindo isso quando a gente é técnico de uma área que espera da gente uma ação, um resultado e uma coisa de concreta? Eu acho que isso dá para discutir com quem é filósofo, mas não sei se isso dá para ser tão discutido quando a gente é arquiteto. A gente precisa atingir resultados. E pensando em atingir resultados, a gente tem que voltar a discutir essas questões que nós vimos na aula passada, como a gente estudou de unidade, que está relacionado com a relação entre o todo e as partes. A gente teve uma aula mais longa, né? Eu estou aqui só relembrando a nossa aula passada. Clareza, que tem a ver com a objetividade das informações, o quanto você consegue ser claro naquilo que você quer atingir como linguagem e como intenção visual. A gente viu a questão, não viu. Começou a ver, mas a gente viu pregnância, viu, né? Pelo menos a gente viu, então, parou nessa, mas a gente acabou vendo um pouquinho antes pregnância, né? Então, deixa eu voltar para quesito degradabilidade, que é um tema central que é justamente o âmago de tudo que a gente está falando agora, que é ter agradabilidade visual, que é diferente de ser bonito e ser feio. Ter agradabilidade visual, gente, é passar pelo crivo da nossa ótica, é ser percebido pela nossa percepção visual e retornar às pessoas uma sensação positiva. Ou seja, é também ser bonito em alguns momentos, né? Mas lembrando que o bonito, ele passa pelo nosso crivo cultural. Então, não sei se dá para abranger para o bonito sempre. Em algumas vezes dá.
Mas eu estou mais preocupado, gente, aqui, com simplesmente a distribuição de determinadas coisas ou disposição de determinadas coisas que a gente vai entender como agradável ou não, que vai ser interessante para a maioria das pessoas entender como bom ou como ruim. Então é isso que a gente está querendo atingir, porque na totalidade descobrir o que é mais agradável para todo mundo não vai existir. Porque por mais que a maioria de nós se sensibilize mais por alguma coisa, sempre tem um maluco lá que não sente nada disso, que ele é todo errado, ele está todo desconjuntado, que é o meu caso às vezes, e eu não sinto nada que a maioria das pessoas sente. Então, tudo muito diferente. Por exemplo, é um caso comum de aceitação, vocês vão ver quando entrarem no mercado de trabalho, o que existe, por exemplo, cor. Né? Então, muito fácil, por exemplo, se você souber a história de uma pessoa, saber o que ela gosta de cor. Uma pessoa mais caretona de uma profissão menos envolvida com arte e criatividade, ela de fato, você vai conversar com ela vai pedir bege, preto, cinza o tempo inteiro. Já a gente que tem envolvimento com arte, a gente gosta de mais cor. E as pessoas têm uma abertura muito grande, por exemplo, para lilás, para violeta, para vermelho, que são cores fortes e impactantes. Arquitetos e artistas gostam dessas coisas. As pessoas de profissões mais sérias, normalmente não. Oi? Eu vou colocar uma sala, hein, professor? Como é? Eu quero colocar a minha sala, Olha, eu vou comparar com aquela pessoa da aula passada, viu? Tem que cuidar para não chamar de monstra, viu? Eu nem falei como é que é a sala. Tira uma foto que eu boto aqui no slide e eu digo para você. Depois que a gente tiver ajudado mais alguns princípios, eu trago aqui para a aula e respondo a sua pergunta. Mas de verdade, não existe cor certa, por exemplo, para decorar uma sala. Essa resposta em absoluta não pode ser respondida. Porque você precisa levar em consideração, primeiro, as expectativas, que o papel do arquiteto principal, gente, é corresponder a uma expectativa e uma necessidade. Então, você tem que descobrir qual é a expectativa do ser humano que está ocupando aquele espaço. Depois que você descobre, você tem que perceber qual é a sua intenção de intervenção. Você quer agregar ou você quer subtrair valores que existem ali? Exemplo. Aí eu vou mudar de sala, vou vir para a cozinha. Cozinha normalmente se pensa em cores de que tipo para projetar? Branco. Eita. Mas quando tem cor, que não seja sem cor nenhuma, se pensa em que tipo de cor? Cores quentes, concordam? Porque cor quente estimula apetite. Tem a ver com cozinha e a gente chega lá e vai comer. Mas será que eu quero estimular o apetite em toda e qualquer família? Será que não tem uma família de gordinhos que diz que quer emagrecer e pede para não estimular? Eu preciso saber qual a minha intenção em relação à expectativa do ser humano. Pergunto, fulano, você quer emagrecer ou engordar? Porque se eu pintar só com os dentes vermelhos, você vai comer mais. E é fato. Tem gente que não está nem aí para cor, que não tem essa sensibilidade. Mas os estudiosos é diferente, ó. A cor de emagrecer por uma indução psicológica é diferente da cor para emagrecer por uma percepção sensorial. Preto, por exemplo, ele é uma cor que faz anulação das coisas. Você usa muito preto para fazer com que um peso suma de uma composição. Então a gente usa muito preto para poder aniquilar medidas das pessoas também. Serve, né? Mas a coisa também não é assim tão objetiva, não é assim se estourar todinho, né? Que nem eu tô aqui, ó, com a roupa já não cabe mais em mim, já subi, e com a calça quebrada, com o cinto quebrado, porque o cinto, ó, deve que eu era gordinho também, né? E botar preto e achar que vai adiantar, porque eu tô de preto aqui não tá servindo coisa nenhuma, né? Uma coisa que não tem assim. Você tem um sofá cinza. Você pode colocar uma parede, só com o sofá. Você pode colocar uma... Olha, você pode, só que o sofá cinza, combinado com um objeto verde, causa uma sensação, com um laranja causa outro. Com um objeto de forma pura causa outra sensação, se ela for rebuscada, curva, em diagonal, causa outra, se a textura for de madeira, a sensação é outra. Então você precisa descobrir quais são as sensações que aquelas pessoas precisam sentir e saber dessas sensações a que você quer usar. Ou a que, se você quer atender ou não, que você quer provocar, porque o mundo de possibilidades psicológicas de uma combinação visual, ele é gigante.
E você tem que dominar todo ele para você chegar a dizer, esse daqui chega nesse resultado, esse aqui chega em outro, fazer uma triagem e chegar, é esse que eu quero, botar. Então, a resposta nunca é absoluta. A resposta, ela segue, para esse caso, de várias outras perguntas. Atender um cliente do ponto de vista, vários outros, inclusive o visual, que a aula de hoje é visual, mas isso se aplica a qualquer outro sentido, aquele que eu falei também, térmico, acústico e tal, porque vamos voltar lá para a questão que sem ser visual que eu falava antes. Eu, por exemplo, eu vou querer um tipo de solução térmica na minha casa que talvez a maioria das mulheres não quer. Mulher, normalmente, ela sente muito frio. Homem, normalmente, sente mais calor. E eu sou o extremo dessa coisa do calor que o homem tem. Eu tenho muito calor. Nesse momento agora todo, eu estou todo grudado aqui. Minha roupa está grudando em mim. Estou morto de calor. E algumas de vocês, por exemplo, quem senta lá no fundo, fica com frio. Né? Então, muda. Minha expectativa é diferente. Se eu contratasse um arquiteto, eu jamais ia deixar ele fazer para mim uma fachada toda reta, porque ia solar. Já algumas pessoas dizem assim, é reto mesmo, porque eu quero sol. Eu preciso tomar sol porque eu morro de frio. Isso vai acontecer o mesmo na solução visual. Qual livro você indica bom sobre teoria das cores? Teoria das cores é muito bom. Olha, eu tenho ele em e-book para dar para vocês salvo. Eu não sei de cabeça. Não, você passou uma lista de livros que você... Você estava nessa lista? Não, peraí. Me cobre, que para eu não ficar estendendo o vídeo, me cobre para passar nessa aula também não, porque a gente vai ter aula curtinha, não vai dar tempo de eu ficar copiando isso, procurar nos HDs. No início da próxima aula, copiar o livro, mas tem um livro que fala sobre cores, tem mais de um, tá? Para quem quer um estudo aprofundado para ter conhecimento de causa científico e técnico, tem livro de Baumgarten, tem livro que foi quem começou o estudo de cores, lá nos primórdios, e tem um mais contemporâneo que da cor a cor inexistente, lembrei agora, mas eu tenho o e-book do da cor a cor inexistente salvo aqui no meu HD para vocês, tá? Depois a gente pode... Eu tenho vários, tá? Eu tenho muitos da área plástica, eu tenho Gestalt do objeto, tenho uma pancada dessa área que a gente está estudando agora, e tenho vários outros de conforto ambiental, de dimensionamento em arquitetura, uma pancada. Depois me cobre e vou passar para vocês. Vai servir para vários semestres que vocês vão estudar. Tenho livros até de urbanismo, que não é muito minha praia. Bom, mais... A cor como informação também, né? A cor como informação, eu não li esse ainda não. Não tenho nenhuma opinião sobre o assunto. Sabe uma coisa que vocês podem ver também no meu site? Depois eu boto no e-mail. A maioria desses cursos, o que foi? Depois eu boto no e-mail. Tá, se eu conseguir achar no e-mail que a gente vai ter, porque eu não sei a hora que eu termino aqui, eu tenho que achar nos HDs. Então tá perdido aí? Tá perdido, não tá no lugar assim que eu vou copiar rapidão não. Eu vou abrir uma pancada de HD com umas pastas desde 2008 pra cá. Tá. No meu site, gente, tem... que lógico, vocês não têm uma disciplina chamada técnica... caramba, eu pensei em 2008, vou esquecer um monte de coisas. Teoria e técnica de cores, que normalmente tem nos cursos de design, tá? E eu dou aula dessa disciplina no curso de design. Vocês podem entrar lá, porque a maioria desses livros, gente, eles têm muita viagem. Normalmente quem escreve sobre um assunto tão específico, ele não é especificamente um profissional de uma área dessas, é um cara que ele filosofa muito. Então ele abre o papo pra caramba, você não sabe onde aplicar aquele monte de conceito. A minha apostila tem uma série de aplicações, tem fotos, tem exemplos, e melhor do que a apostila, a minha apostila também não é boa, porque eu nunca pude parar para fazer ela bem feita, tem vídeo aulas, e eu dou aulas só sobre cores. Tem um curso inteiro sobre técnica e aplicação de cores lá gravado. Aplicado, se não me engano, a paisagismo, a design, a arquitetura, tem um monte de aulinhas lá. Assiste lá que eu acho um bom complemento. Infelizmente eu não posso fazer nessa disciplina isso aqui, senão carga horária não suporta que vocês apresentarem o projeto. Mas eu estava falando de agradabilidade antes da gente viajar nas cores no sofá da moça ali, né? Infelizmente traz a foto, moça, a gente pode fazer isso como alvo de discussão. A gente pode discutir, tá? Eu não conheço.
E aí pode ser que você pule alguma parte da descrição, aí não dá para eu te responder assim não, é subjetivo pra caramba, tá? E as possibilidades são... Aí, você está com a quantidade de possibilidades toda na sua mão, é pouca? Ah, mas a gente se escreve muito. Então, mesmo que você saiba, continua sendo muito, porque todas elas são possíveis. Já me perguntaram assim, qual a cor certa para a sala? Todas. Para a cozinha, todas. Para o quarto, todas. Para a fachada, todas. Para o meu sofá, todas. Gente, qualquer cor é ideal para qualquer lugar. Tudo depende de qual expectativa e qual intenção que você quer atingir. O que você quer entristecer? Você quer alegrar? Você quer causar choque? Você quer tornar sensual? Você quer causar calor? O que você quer intimidar? Tem cor que faz tudo. Quer crescer? Ou você quer reduzir tamanho? Rola tudo isso. Vocês nunca viram os truques que tem também quando está fazendo desfile de Nietzsche? Troca as cores também das Nietzsche para poder valorizar o formato do corpo delas. Vocês não viram a polêmica que teve? Não, fala sentido, eu acho. Não, vou falar não. Do vestido. Não, do vestido não tem a ver nada com cor, não, eu nem sei. Eu só vi essa imagem passando rápido, não é do vestido não. O que eu não vou falar é que eu vou falar numa baixaria que rolou no Big Brother. Essa daí, você viu droga nessa aí também? Não tem que rolar isso. Foi toda a baixaria. Baixaria pode falar. Eu só falo na aula, senão esse povo vai ficar falando. Não, mas essa tem a ver com a área, eu vou falar, essa eu vou falar. Teve uma polêmica sobre uma briga de 2 integrantes do Big Brother, e aí o outro estava dizendo que o outro não era, eu diria, decente, era uma coisa quase como decente, porque, sei lá, tirava a camisa e ficava sem camisa o tempo inteiro. Foi uma coisa desse tipo, ou ficava usando sorte, não lembro qual que era a temática. Isso aí que o outro quase quebrou a cara do que estava acusando ele disso, e ele chegou dizendo assim, e você, gritando alto, querendo bater no outro, e você que fica de sunga, e sunga branca, sunga branca. Você lembra que houve um negócio desse? Eu lembro desse detalhe, porque ele estava dando aula de composição visual na época que rolou esse negócio aí. Então eu vi isso. E faz sentido, porque realmente branco é uma cor que amplia e preto é uma cor que reduz. Não funciona mais não, mas eu acho que o caso não foi pintado. Bom, mas eu, como preocupado com a transparência, que a minha área de atuação é outra, eu não sou designer de moda, eu sou arquiteto, eu estou preocupado com o efeito de mudar as proporções das coisas, que fazia sentido na brincadeira. Eu fiz outra leitura, né? A gente pode usar isso, por exemplo, quem é arquiteto de interiores, ele sabe que pode ampliar uma coisa quando clareia e pode reduzir quando escurece. E a gente usa isso pra caramba. Às vezes eu pego, tem uma coisa que é muito grande, não é que eu vou escurecer a parede dele, a gente que pega ao pé da letra e faz a coisa, faz loucuras, sai escurecendo, sai clareando, aí bota tudo branco, tudo pálido, faz esses exageros, essas coisas sem graça. Mas, por exemplo, eu poderia, por exemplo, pegar essa coluna que está aí no meio do ambiente, pintar ela de preto para reduzir a extensão dessa sala. E pode ter certeza que ia reduzir a extensão. Por quê? A gente reduziu o espaço. Mas espera aí, eu estou falando de proporção, que é uma outra aula que a gente vai ter ainda na sequência. Agora a gente está falando de agradabilidade. A agradabilidade está relacionada com causar sensação psicológica positiva ou negativa na pessoa. E normalmente a gente quer que seja positiva. E existem vários indicativos que não tem tanta variação, que alcançam um limiar que a maioria das pessoas acha agradável. E nós já falamos, por exemplo, do quesito cor, e falei de retina, né, na aula passada com vocês, que a mulher tem uma determinada quantidade, que o homem tem outra. Vocês sabiam, inclusive, que isso determina, inclusive, nossa capacidade de perceber tamanhos também e conseguir administrar os tamanhos das coisas? Eu citei também, né, falei que a mulher tem maior capacidade para detalhes pequenos, enquanto o homem para proporções maiores. Eu cheguei a falar da questão do brinco. Não. Porque tem mulher que sai, vai pra festa e passa ali meia hora olhando para o brinquinho dela, ela tem um detalhe de pedra, aquele rubizinho vermelhinho, aquele detalhe super elaborado que ela viu e falou, que fantástico, meu rubizinho vermelho, e ela jura que ela está ficando bonita, que ela vai seduzir os caras por causa do detalhezinho do rubizinho vermelho. Se você não botar uma pedra de 20 centímetros na sua orelha, você nem pensa que você vai atrair homem nenhum.
Porque quem vai olhar para aquele rubizinho seu é as mulheres, as outras mulheres. Então, normalmente, mulher que faz detalhe pequeno, ela faz para fazer inveja nas amigas, porque nos homens não vai. Obviamente, gente, nem todo homem faz parte dessa regra. Tem homens, especialmente nós que lidamos com composição visual, a nossa percepção é diferenciada. Quando eu entrei na área, eu ainda sou muito ignorante visual em termos de percepção. Eu não me sensibilizo como a maioria dos profissionais se sensibiliza com coisas visuais. Eu tenho dificuldade de ver detalhe pequeno, até porque eu tenho um olho degenerado, eu tenho várias dificuldades. E... caramba, esqueci de novo o que eu estava falando. Vou recapitular do início então o assunto. Tamanhos e proporções, que era o que eu estava lidando. E eu estava querendo dizer que a mulher não olha, ou que o homem não olha esse tipo de coisa, e eu sou um exemplo claro que eu não olho mesmo. Você pode mudar, se o brinco for desse tamanho, você pode botar 20 modelos que eu vou achar que você passou a vida inteira com o mesmo brinco. Não vejo. E aí, isso explica também, gente, o porquê da preferência sexual diferente entre os homens de determinadas regiões por determinadas partes do corpo da mulher. Sabiam? Vocês nunca repararam na questão, por exemplo, de que o homem prefere, no Brasil, o homem prefere que parte do corpo? Nos Estados Unidos. Por quê? Porque o homem só tem capacidade de percepção daquilo que é grande. Não é? Por que vantagem fálica não é o principal aspecto da percepção feminina? Porque a busca delas não é por proporções maiores. Será que explica? Ih, fui mal agora, né? Mas por essa lógica aí que os estudiosos levam, dá a entender que isso pode servir como um fundo explicativo, tá? Mas eu discordo um pouco. Eu acho que um homem mais musculoso pode chamar mais atenção também, né? Então tem algumas exceções. Sim, voltando para as questões que a gente estava aqui. Gente, mas não é somente cor o quesito que tem a ver com isto, mas eu ainda vou falar da última do quesito de cor, porque eu trato de falar do outro, que são aquela questão que eu falei para vocês sobre arquétipos. Você lembra que eu toquei esse assunto? Que inclusive é também uma teoria que ela casa com um Gestalt. O homem tem ele nasce com uma condição de percepção de um todo pré-estabelecido, e ele busca esse todo pré-estabelecido porque ele já herdou isso como carga genética. Tem gente que defende que essa não é uma corrente correta, que ela tem falhas, que não explica muitos comportamentos do ser humano. Mas eu gosto dela como explicação para várias coisas. Porque, vejam, vou dar os exemplos, por exemplo, de arquitetura de interiores, que é super comum. Normalmente nós temos tendência natural a gostar de tudo que é mais simples, mais suave e com menos informação na parte de cima dos objetos. E a gente tem tendência natural a gostar de muita informação e de cores fortes e de maiores detalhes em tudo que está embaixo. Por que isso? Desde o primórdio das civilizações, desde a existência do ser humano, que ele convive com um meio que no início era natural e que já apresentava isso para ele. E isso foi sendo incorporado na percepção de mundo que ele tem. E o ser humano, quando ele nasce, para ele se preparar para o mundo que ele vai encontrar, vem na carga genética dele a informação de que ele precisa se defender desse mundo, e essas coisas vêm junto. Por exemplo, sempre que você olhar para o céu, você vai ver uma cor mais leve, azul, quando não vai ver branco. E é por isso que a gente vai ter na nossa retina uma grande quantidade de células nervosas azuis. Porque desde que o mundo é mundo, que o céu é azul, a gente vê muito céu, muito azul quando olha para o céu. E o homem de antigamente, ele via mais do que a gente, né? Que a gente vive confinado, ele vivia no meio da natureza. E outra coisa que aumenta a quantidade de azul. Qual é a segunda coisa, quando o meio é o natural, qual é a segunda cor que mais está presente na natureza? Verde. Verde. O que é verde? Azul com amarelo. Então, de novo, a gente vai ver muito azul e muito amarelo na nossa percepção. Foi o que ela falou?
A árvore também, azul e amarelo. É árvore, é planta, é tudo, né? Agora, assim, com certeza, tem muito menos flor vermelha do que árvore verde, né? Tem muito mais coisa verde do que vermelha. Por isso que a gente tem uma quantidade de células tão pequenininha de vermelho. E, portanto, por ter poucas células vermelhas na nossa retina, quando aparece qualquer coisa que é vermelha, estimula muito a nossa percepção e irrita. Irrita tanto que dói e o nosso cérebro pega e bota outra cor contrária por cima para a gente descansar a visão. E aconteceu com vocês na aula passada, né? Vocês viram que isso é verdade. Só que isso faz parte de uma defesa natural do organismo que foi acontecendo com a evolução da nossa espécie e da nossa necessidade de se defender do mundo que a gente está contido. Aí isso vai explicar também por que as pessoas podem trabalhar o piso, por isso é que tem cores escuras, porque a gente está acostumado a ver terra, planta, objeto, tudo no piso, mas no céu, tudo limpo. No máximo, as nuvens, que de novo é branquinho, né? Então, se a gente vê, por isso que a gente associa sempre as coisas que estão no teto para ser limpinho e quer buscar branco, que a gente quer leveza o maior possível. Teto colorido, por exemplo, com cor pesada, com objeto trabalhado que for forte, a gente não quer, porque a gente já tem essa informação psicossomática que vai nos impedir de ter esse tipo de preferência. A maioria das pessoas que eu, por exemplo, não me encaixo nessa categoria. O teto do meu escritório tem duas cores. As paredes dos meus escritórios, cada uma tem uma cor diferente. Meu escritório é tudo agarrado em pedaço de escrito, um monte de espelho despedaçado nas paredes, e um monte de objeto colorido pendurado, um monte de boneco de Homem-Aranha, quanta coisa tem grudado nas paredes do meu objeto, que eu não me incluo nessa regra. Porém, a maioria das pessoas está dentro desse parâmetro que eu estou citando para vocês. E isso vai dar a gente também uma outra tipo de percepção. Tudo quanto é objeto está embaixo, em cima não tem muito. Isso quer dizer que qualquer coisa que você joga para cima, ele causa nas pessoas uma sensação de peso muito grande, que pode vir a gerar falta de agradabilidade visual de uma composição. Eu estou querendo dizer para vocês, gente, que numa composição, tudo que você bota embaixo é mais leve do que botar em cima. Se eu tiver um objeto que é muito pesado e eu quero deixar a composição equilibrada, eu não posso jogar ele para cima, eu tenho que jogar ele para baixo. Uma cor muito forte, ela é mais pesada no teto ou no piso? No teto. Se eu descobrir que ela está nessa altura e ela está pesando demais, a gente pode baixar, que absolutamente, automaticamente, você vai reduzir a sensação de peso que as pessoas vão sentir. Vamos ver um exemplo claro que não tem a ver com isso. Responde rapidamente sem pensar muito para mim. Eu tenho a menina número 1 e a menina número 2. Quem é a menina mais bonita? Toda a turma fala isso. Tadinha, eu acho ela tão bonita. Ela lembra quem para vocês? Tadinha. Não é travesti não, gente. Ela é mulherzinha, estava escrito lá que ela era, gente. Pois eu achei ela tão bonitinha para fazer o negócio. Tem o grito, não é? A órfã. Pois então. Todo mundo fala que é a do grito, que eu esqueci até o nome da menina do grito. Samara. Pronto, todo mundo fala que é a Samara. É Samara, porque eu troquei o nome. Ela que fica pendurada na cabeça do outro, né? Não, esquece. São muito espirituais. Mas o fato, gente, é que aconteceu uma relação de proporção aqui que fez com que vocês provavelmente tenham alguma preferência. Eu vou perguntar de novo. Considerando que tem que escolher uma, quem é a menina menos feia, a 1 ou a 2? Pronto. Sabe por quê? Porque para a percepção da maioria dos seres humanos, não é sempre que isso se enquadra, porque tem as exceções, como tudo que a gente está citando aqui. A composição do rosto dela, na porção superior, tem uma proporção muito menor na foto número 1 do que na foto número 2. Quando ela pegou aqui e abriu o cabelo dela, ela aumentou a proporção da testa. A testa está na parte superior do rosto.
Então isso mudou a sensação de agradabilidade que nós temos. Gente, na arquitetura é igual. Se você pegar uma testa de uma fachada, levantar um objeto, criar uma proporção grande em cima, muitas pessoas vão achar desagradável. Sabe por quê? É um senso natural de proteção que nós temos. É para aprender a sobreviver que a natureza provoca isso no ser humano. Sabe por quê? Olha só que fácil de entender. Eu debaixo de um objeto onde a proporção é maior embaixo do que em cima. Já estão pensando sacanagem, né? Tá. Não, nem eu não, uma pessoa qualquer. Eu sou assim. Tá? Fortão em cima, cintura fininha. Tá? Esse sou eu. Não, mas não sou assim pra cá. Pronto, eu fazendo a apreciação de uma edificação que tem um volume maior embaixo e um menor em cima. Agora, eu não, tá? Qualquer pessoa. Outra pessoa aqui abaixo de um volume ao contrário, mais peso em cima, menos peso embaixo. Vamos de novo botar a pessoinha aqui de baixo. Qual que provavelmente vai ser percebido sensorialmente como mais agradável? 1 ou 2? Eita, 3, nenhum dos dois, né? Não gostou nenhum dos dois. Mas olha, a maioria das pessoas vai ter essa relação de achar o mais agradável, porque a sensação de que esse objeto pode cair na nossa cabeça, ele vai mudar a nossa percepção de ser agradável ou não, porque vai nos causar medo. Então isso aí vai ter, é um instinto natural de proteção, tá? Então o objeto que está em cima e é pesado, justamente por ser pesado, pode esse peso estar na minha cabeça, né? Então eu não quero isso. Então é uma reação natural que vai acontecer o tempo inteiro. Professor, só tapar a testa desse menino. Tapar a testa? Então, a orelha também está mais na parte superior do que na inferior, né? De repente, se a gente baixasse a orelha dela, né? Ela ia virar um dumbinho, né? Acho que são os Pronto, agora. Aí, agora vamos característica. Vai dar completar. Nossa, como ela falou que ela não sabe. Pronto, então são bem ela de tudo, meus mares. Chega. Deu, né? Nossa discussãozinha sobre agradabilidade. Logicamente, gente, eu só dei aqui uma pincelada em 2 quesitos simples de agradabilidade. Tem N possibilidades da gente fazer esse tipo de análise, tá? Não se prenda a esses 2. A agradabilidade é tudo aquilo que você consegue apreciar e retornar uma sensação positiva ou negativa. Olhou e sentiu isso, inclusive no trabalho de vocês vão poder defender de maneira muito ampla, porque o mais fácil de todos é isso, e não interessa o que o Raul sente, tá? É o que você sentiu e aonde está o que fez você sentir isso. Esse é o slide mais fácil de todos de fazer, porque quase tudo vale, tá? A não ser que eu abra o seu slide e as coisas justamente que eu ensinei aqui apareçam na sua composição. Por exemplo, um peso na posição superior, ou um peso errado para um lado que não é o correto, que a gente vai aprender daqui a pouco que tem lado correto para botar peso, ok? Aí eu vou dizer, aí não dá, mas fora isso, a maioria das situações é fácil encontrar pelo menos algum quesito de agradabilidade. Professor, e numa situação dessa que supomos que eu quero fazer a minha fachada projetada e eu tenho que botar esse volume na frente, mais pesado na parte de cima. Tem um slide no ensino só isso. Guarda a sua pergunta aí, que eu vou chegar lá. Tem um mapa que eu falo sobre cheios e vazios, aí eu vou retornar isso assim, tá? Porque eu tenho um exemplo exato do que você está falando. Tem um prédio com isso que você está falando, e ele está desse jeito, e eu vou modificar o desenho dele aqui na hora que aparecer o slide. Vou projetar aqui e vou redesenhar por cima.
Já está até gravado, já dei aula disso aí, está gravado nos vídeos anteriores. Você pode assistir se estiver muito ansioso para saber o que rola. Previdência já vimos na aula passada. Então, bora para outro quesito. Gente, para criar um parênteses aí, dentro dessa discussão toda que já rolou aqui nas nossas aulinhas, eu sempre estou falando de coisas que são objetivas. Eu vou tentar transformar a parte simbólica em algo objetivo, porque na verdade não é. O simbólico ele é o mais subjetivo de tudo que a gente está estudando, tá? E ele dá uma margem a muitas possibilidades. Mas é melhor vocês entenderem que as pessoas tendem a achar interessante e agradável tudo aquilo que tem um significado. E quanto mais geral e abrangente é esse significado, mais uma coisa pode ter um sentido simbólico. E a gente precisa ter muito cuidado com o que é simbólico, porque existem simbólicos que têm conotação negativa e positiva também. E tem até um item do nosso estudo que a gente vai estudar, que é um tipo de simbólico que ele tem uma conotação normalmente interpretada como negativa pelos estudiosos da área, que é o simbólico do tipo icônico ou simbólico do tipo heráldico, que é um quesito a parte que está lá na frente que a gente vai estudar. O que a gente está buscando aqui, gente, é uma manifestação de uma lembrança que pode ser resgatada a partir de uma determinada composição. Porém, normalmente o simbólico ele não é a substituição imediata daquilo que você quer simbolizar por um objeto semelhante ou colocar a própria coisa a ser simbolizada dentro da composição. Você não pode, por exemplo, criar uma rica, pelo menos eu estou fazendo uma facilitação da compreensão do que está no livro, que é muito mais complicado do que isso, para que fique mais fácil para vocês lerem, porque na verdade ao pé da letra não é bem isso que eu estou ensinando, tá? É um pouco mais complexo. Mas é melhor vocês entenderem que normalmente as coisas que têm um valor simbólico rico, elas dão margem a uma gama de interpretações grande e elas podem ser interpretadas como coisas, como memórias, por muitas pessoas. Objetos que você sabe o símbolo dela, que você aprendeu, ele não tem sentido simbólico rico, ele pode ser icônico, pode virar um ícone. Ícone, que é o que vai estudar depois, é uma coisa que alguém te ensinou que é. Tá? Quando você tem que aprender que aquilo dali é um símbolo, ele não é simbólico de verdade. Ok? Deixa eu dar exemplos de coisas que são simbólicas, que são super universais. O símbolo do círculo. O círculo. Esse círculo, desde que o homem significa muito. Vamos voltar lá para o Egito antigo. Círculo significava o sol. O que era o sol? Era a fonte de vida, a fonte de toda sobrevivência e é ainda para a gente. O círculo ele pode estar envolvendo a lembrança da imagem da lua. O círculo ele pode estar lembrando uma cadeia infinita. Gente, o círculo ele não tem uma definição, ele não tem início, não tem fim. Então a quantidade de leituras que você tem em cima do círculo é grande. Tá? A disposição de elementos em 4 pontos, ou em 3. Tem a história da trindade, da quaternidade. Bom, eu estou dando inclusive exemplos religiosos, gente, porque normalmente as composições que têm intenções religiosas, elas têm simbolismos violentos. A edificação que mais tem que ser feita estudando simbólico é a igreja. O dia que eles fizerem projeto de igreja, gente, vai estudar o simbólico violentamente, porque é a coisa mais importante do projeto. É a principal expectativa que o ser humano vai. Porque ninguém vai para a igreja pensando em nada que não seja encontrar uma imagem, uma lembrança, uma memória do máximo de espiritualidade que ela possa atingir. E vai explicar, inclusive, nos ambientes, muitas coisas. O que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o simbólico, gente, é para não fazer substituição. Normalmente, muitas coisas são simbolizadas com uma coisa que é rica do ponto de vista simbólico. Quando ela só significa uma mesmo, dificilmente ela é rica. Eu quero representar a alma feminina e simbolicamente colocar isso dentro de uma arquitetura. Aí eu vou lá e coloco uma estátua da mulher. Gente, a leitura não é rica. Uma mulher é só uma mulher. Não tem mais o que ler. Tá? Agora, eu poderia abrir mais dessa possibilidade trabalhando com formas curvas, trabalhando com variações maiores de cores. Eu já estou dando uma possibilidade de leitura e interpretação muito mais rica, com muito mais possibilidades de combinações de memórias do que eu daria simplesmente botando a estátua da mulher.
Olha o que acontece, por exemplo, vocês já pararam para pensar por que as igrejas antigas, elas têm, especialmente as góticas, têm uma torre tão fina, tão alta, tão comprida? Tudo isso, porque a intenção era aproximar o contato do céu e aproximar o homem de Deus, né? E outra coisa, olha o que é uma pessoa e olha como a igreja tem essa proporção, o que ela tem. É totalmente simbólico isso aqui, gente. Isso aqui é a representação de maneira simbólica do poder divino, Deus Todo-Poderoso, gigante. E quem é você? Pequeno, uma criatura desprezível perto de tanto poder, perto de tudo que significa a energia divina. E vocês já perceberam também por que toda escada, André já tocou isso aí também, vocês, toda igreja tem uma escada na frente? Então vocês já se tocaram nisso aí também? Sim, para você sair do plano terreno para como se fosse uma caminhada ao céu. É a transição do plano profano para o sagrado. Então isso tem uma importância simbólica, só que isso não é única não. E ainda tem possibilidades invertidas de simbolismo na religião. Eu vou daqui a pouco mostrar a foto da catedral, mas antes de terminar. E olha só, a abertura acima do altar. E ele vem lá de cima. Isso aí vocês também ajudaram? Por que a luz vem de cima, gente? Aqui, está em cima e a abertura vem de trás do altar, porque no momento da celebração da missa, da comunhão de Deus, a energia de Deus vem do céu e ela se torna presente entre nós. Não tem um pedaço de algumas missas que ele está no meio de nós? Não tem uma frase que é quase isso? E quando, ao pôr do sol, que é o momento bom para a realização da missa, a luz do pôr do sol penetra por essa abertura aqui, Deus está no meio de nós. Eu acho lindo, estou falando e já começa a me arrepiar, eu adoro essas conotações que aparecem nas igrejas. Eu fico realmente emocionado. Eu já apresentei muita igreja, nenhuma delas eu cobri, porque para mim é uma experiência humana muito gostosa, é um negócio muito recompensador, ainda mais ver a sensação do chefe. Quer falar? Diga. Lá na catedral, a gente desce assim, tem algum sentido isso. Muito. Aliás, monstruoso, muito mais, na minha opinião, do que a gente pode ter em qualquer igreja. Já Expliquei? Bom, vou explicar de novo, porque nem todo mundo estava, e porque tem um sentido para a aula de agora, que vai ficar gravado, porque pode ser que seja assunto de prova, né? Pode ser que vocês tenham que saber disso daí. Ele faz, gente, na verdade, uma inversão, porque o que eu estava falando agora? Se a escada na frente da igreja é uma transição do profano, que é um plano inferior, para o sagrado, que é um superior. Como é que o Niemeyer pega e bota lá para baixo e ainda faz uma coisa medonha dessa, que em vez de ser uma coisa de luz de Deus, luz divina, pinta de preto e leva a gente para as trevas, né? Parece um contrassenso simbólico e religioso, né? Espiritual, mas não é. Ele realça a sensação de que existe uma transição quando, antes de você adentrar a estrutura da catedral, você passa por um descenso, porque você vai entrar no plano mais inferior possível, vai chegar às trevas, no máximo que podem existir do campo de vista espiritual, de escuridão, e vai perceber que, apesar disso, existe no fim do túnel uma luz, que é a luz de Deus que está por nós, esperando no fim da nossa caminhada. E quando você descobre o fim desse túnel, essa luz, ela aparece para nós vindo em todas as direções, porque o poder e a energia divina, ela é onipotente e é onipresente. E ele manda o seu anjo para nos receber. A gente tem todo uma composição simbólica acontecendo aqui. É fantástico, é enorme. Tem os erros também, que na outra aula eu falei, né? Acho que foi na de conforto, que aí eu estava questionando a questão do calor, do sol, de várias outras coisas. Mas olha só, inclusive tem até o tapete vermelho. Acho que sempre me falou muito interessante aqui no Instituto Federal, que há 10 anos atrás era muito frio. Será que quando ele fez essa projeção, ele pensou que há 20 anos depois ia ter um aquecimento tão grande que seria
Por causa desse problema aí, desse calor todo. Eu vim morar em Brasília 17 anos atrás, realmente era bem mais frio do que era hoje no inverno. Mas no verão já era possível para mim que vim do Nordeste encarar o verão daqui. Porque o verão daqui, além de ter o sol forte, tinha um clima seco. Eu cuspia sangue o tempo inteiro quando eu vim para cá, porque acabou com a minha garganta e eu não conseguia falar no ar. Eu vivia um copo de água quente para poder ficar com o vapor da água quente perto da minha boca, para não resfriar a minha garganta e para não resfriar água seca em Brasília. Porque eu vivia cuspindo sangue quando eu vim para cá. Então, eu sei que naquela época ainda já tinha um problema, e tinha mais. Brasília era uma névoa de poeira. A poeira, junto com o calor, vinha para a garganta, a gente doidava com isso. Era muito ruim, né? Você lembra? Você lembra da camelona que tinha na chegada dos camelôs para subir para a rodoviária? Na hora que passava o voo do lado do redemoinho, aí vinha a nuvem de poeira correndo, todo mundo saia correndo. Já aconteceu, tinha uma menina, tadinha, que ela ficava debaixo do porão, todo mundo saia correndo, ela ficava. Quando a gente estava voltando, passando de novo, estava ela lá, doidinha ela, né? Ficava lá peladinha, conversando no meio da rua, xingando o povo, toda vermelha, pintada de barro, coitada. Eu cansava de ver essa cena dela toda pintadinha. Mas, enfim, eu acho realmente que tem erros graves no projeto do Niemeyer, que tem uma série de... Oi? Todos os projetos dele. O projeto dele tem a importância, foi feito na hora certa, no lugar certo, atingiu quesitos, por exemplo, quesitos plásticos do Niemeyer, são discutíveis para mim. Né? Tem gente que questiona. Eu acho indiscutível, tem qualidade de plástico superior a maioria dos trabalhos do mundo inteiro. Mas, quando você prioriza demais um aspecto na arquitetura, pode ser que o outro chegue entrando em detrimento. Né? Então, a gente precisa levar em consideração sempre, gente, na questão simbólica, o grau de abrangência do significado das coisas ao propô-las e evitar fazer substituições grosseiras. Se eu quero, por exemplo, representar a vida marinha numa construção, eu vi no trabalho dos meninos, tinha um negócio pesqueiro, no trabalho de graduação dos meninos da FG, de alguns meninos. Eu acharia, por exemplo, que teria pouco valor simbólico você pegar e botar um peixão na entrada da fachada. A conotação chega a ser normalmente negativa porque existe um grau de apelo muito forte nesse momento. Os simbólicos de alto apelo, que tem muito impacto, que fazem substituições, eles são muito úteis. E às vezes tem certas coisas que a gente quer atingir, que o impacto só se dá quando ele tem esse caráter pesado e ofensivo, mas não muito na área da arquitetura. Quando a coisa é temática, a gente precisa disso. Mas o que eu estou querendo fazer? Deixa eu fazer um paralelo para vocês entre uma outra área nossa, a área de publicidade e propaganda, por exemplo. Os timings para você atingir o resultado são diferentes da arquitetura. O timing da arquitetura é de anos ou de séculos. A pessoa precisa passar por ali anos da vida dela e se sensibilizar aos poucos ao longo desses anos. O timing da propaganda é de 2 segundos, é de meio segundo. Você está querendo vender cerveja. Quem é o público-alvo de cerveja principal? Homem. O que o homem gosta? Não, mais do que mulher. Cerveja. Cerveja. Gosta. Futebol. Mulher está lá para terceiro e quarto. Eu vou cerveja, futebol, dinheiro. Não. Então vai falar isso com os publicitários, porque eles vão desse princípio aí. Porque o que vem associado à venda de cerveja? Vem o futebol e vem a mulher gostosona, né? Que é o que eles querem atingir. Agora vamos pensar. Você está passando pelo outdoor que está tendendo a atingir uma cervejaria, está querendo vender a ideia da cerveja. O que o cara de propaganda faz imediato para você absorver que aquela cerveja é boa? Ele pega, bota a mulher boa, bota alguma coisa junto que ele gosta, bota bola, futebol, sei lá o que for, e naquele meio segundo que você passou, você já fez, opa, mulher, futebol, coisa boa, gostosa. Pronto, a mulher, a cerveja é gostosa, é boa, é tudo de bom, já captei imagem. Não precisa de muita coisa, nem muita imagem. Foi rápido. E outra coisa, tudo tem que ser impactante. A mulher não pode ser qualquer uma, tem que ser a Juliana Paz. E a bundona dela tem que estar em primeiro plano. Porque se você botar suave, simples, você não vai pegar com o impacto que deveria ter só 2 segundos. E aquela placa ali vai ficar uns 15 dias na linha de dó, depois vai embora. Agora, vamos ver o que ele dá para a nossa área?
Você pode simbolizar dentro do espaço também uma coisa feminina. E você pode gostar da Juliana Paz, que é a rua também, é gostosona, e ter uma imagem da Juliana Paz grudada na parede do seu quarto. Massa, né? Você olhando para a Juliana Paz. Mas, moço, pensa, se até a mulher que você mais ama no mundo chega uma hora que você não aguenta ver ela, dependendo do movimento, do momento, você imagina o que é a Juliana Paz, que não significa nada para você, que você não sente amor por ela, está lá na sua parede e você está só com aquela imagem. Cansa. Chega uma hora que ninguém aguenta. Por que a mulher todo dia troca de roupa, arruma o cabelo, volta do brinco? Porque ela sabe que você uma hora vai enjoar, e ele quer uma mulher renovada. Porque a gente tem tendência natural a cansar de qualquer informação. E tem umas que têm maior predisposição a nos cansar e outras menos. Quanto mais a possibilidade de leituras mil que eu tenho numa imagem, já que estou falando da mulher, vou falar. A mulher que eu estou admirando e que eu não enjoei dela, é porque ela não é só simplesmente uma mulher. Ela é uma dos meus filhos, ela é uma companheira, e tudo é coisa simbólica, ela simboliza muita coisa para mim. Ela é alguém que me ajuda, é alguém que está junto comigo em outros momentos, é alguém que fez parte da história da minha vida, de ter contato e tudo mais, e eu vou associando tudo aquilo a ela. E eu tenho várias possibilidades de informação. Agora, se eu estou vendo imagens da Juliana Paz e eu não tenho muita informação, no meu caso, por exemplo, eu não assisto novela, eu sempre trabalhei no horário de novela, a Juliana Paz, logo para mim, vai ser só uma bundona. Sabe? E aquela mesma bundona, todo dia, daquele jeito, sem mais nenhum significado para mim, não sei se é tão bonita o tempo inteiro, vou cansar. Né? Então a gente precisa entender, gente, que o timing da arquitetura, ele é dotado de outras intenções em outro tempo e outras condições. A gente precisa colocar na balança qual é a quantidade de peso que você pode dar na informação para não ser incisivo. E as colocações simbólicas, icônicas de substituição podem ser negativas e normalmente comparecem em livros como conotações negativas. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente quer fazer um hospital, a gente vai trabalhar com cor branca, a gente vai colocar uma grande abertura para receber as pessoas que nós estamos querendo salvar vidas, e tudo isso simboliza salvar vidas que tem a ver com a atuação da saúde. Colocar placas escrito hospital não está errado, mas é papel de engenharia. Arquiteto precisa criar uma forma que comunique as pessoas que aqui no hospital. Eu vou fazer um jardim de infância. O que a criança precisa no início da vida dela? Estímulo, visual especialmente. Eu não posso chegar e simbolizar no espaço de criança pintando todo de branco, pelo amor de Deus, né? Coitada da criança. Vai ser um objeto super colorido. Né? Eu não posso também, em qualquer situação, dizer que eu vou fazer um prédio, sei lá, dedicado à imagem feminina e pintar tudo de preto e branco. Acho que vai ficar parecendo muito mais uma coisa voltada para o masculino, né? Que é normalmente a preferência mais do homem, né? Que está mais relacionado com a sua percepção. Isso aqui já deu, né, gente? Está clara a questão simbólica para vocês? Fiquem atentos quando a gente for estudar o assunto de iconização, heraldismo, porque é um método de simbolização que é de substituição de objetos e tal, que tem essa conotação que eu não cheguei a complementar totalmente hoje, tá? E comecem a fazer a pesquisa enquanto o assunto está rolando. Por quê? Se vocês demorarem a fazer, vocês vão esquecer, vão achar difícil, vai ser muito ruim. Quem deixar para fazer com uma semana vai perceber que não vai conseguir, viu? Uma semana não dá para terminar o trabalho. A busca de sucesso agora vai mais Tá. Olha, deixa eu botar aqui na gravação. Então, ó, tudo que eu falei da Juliana Paz, vocês podem pegar a Paola Oliveira, tá? E substituir para todo esse simbólico aí, que simboliza muita coisa boa. Essa é a que tá pegando a guria lá. Na verdade, essa é a guria, né? Que tá pegando a coroa. tá pegando todo mundo. Tudo de bom. Não sei se esse comentário conseguiu.